vou falar uma coisa polêmica agora, hein? Polêmica. Vendas? Nem que isso, ninguém tinha aula de vendas. Não, professor, o senhor não quer dar palestra? Falei, não sei fazer isso e tal. Falei, então, e é 1 hora de palestra? Falei, para 1 hora de palestra? Fui fazer. Ovacionado de pé. Falei, esse negócio é muito legal. Eu falei, que merda essa vida. Trabalhei, comi feijão estragado e ainda tá enchente, prefiro morrer. Minha mãe me deu um tapa, cara. Sabe o que ele vai falar pro chefe dele? Hoje tá um lixo, hein? Hoje tá difícil. Só entrou um cara aqui, pequenininho aí, ainda perguntou se vinha tudo assim. Olha aqui, ó, é muito legal. Você pode esperar também. Espera alguém te ajudar. Espera. E deixa os boletos lá pra pagar. Aí você vai ver a merda que vai dar. Muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Varejo na Real. Estou aqui, eu sou o Cauê, estou aqui com o Paulo e o nosso convidado de hoje é o Cláudio Tomanini. Cláudio, muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês aí pelo convite, tá aqui, muito bom isso. Recebemos seu livro, Gestão de Vendas 5.0, então você vendedora que está aqui, esse é um episódio imperdível, vamos falar muito sobre a trajetória do Cláudio. Cláudio, te conheço há mais de 3 décadas. Mais de 3 décadas. Mais de 3 décadas. Incrível, hein? Nesse mercado que eu te conheci, que foi o mercado que meus pais atuaram muito no desenvolvimento humano, dentro das organizações, com teatro e treinamento, você já estava dando as suas palestras. Começando. Conta um pouco desse começo, como foi. Depois a gente vai para a venda. Vamos falar quem é o Cláudio Legal. Aqui. Bom, primeiro que eu era executivo de empresa e quando resolvi montar a minha empresa, eu já dava aula, né? Eu comecei dando aula na pós-graduação da SPM, na cadeira de Fundamentos de Marketing. Né? Vendas? Nem que isso, ninguém tinha aula de vendas. Não tinha aula de vendas. Porque até a ideia era que vendedor nasce pronto, todas aquelas histórias todas. Exato. Então não tinha, dava aula lá, depois fui para a GV, e aí já estava dando aula nas duas, até a hora que eu montei a minha empresa e o objetivo, o que era? Fazer planejamento estratégico para pequenas organizações. E foi como eu comecei. Até a hora que surgiu um grande desafio, uma empresa grande pra caramba, que era a Editora Abril, o seu auge. Estou falando aí de 2000. Tá? Eu montei minha empresa em 98, mais ou menos. Aliás, na Avenida Moema, 94, era o meu escritório. Isso, que legal. Durante muitos anos. E o mais gostoso disso foi que os alunos falavam: ô professor, o senhor não quer dar aula? Professor, o senhor não quer dar palestra? Eu falei, não faço palestra, nem sei fazer isso e tal. Dou alguns treinamentos, esse é o meu forte. Não, professor, o senhor não quer dar palestra? Eu falei, não sei fazer isso e tal. Ô, professor, quebra o galho, não tem uma verba grande, mas a gente consegue lá uma coisa, eu sei que não é o seu valor, para dar uma palestra, vamos colocar em dinheiro de hoje para ficar atualizado. Não, estamos falando de 25 anos atrás, mas a gente vai te dar R$4.000. Falei, R$4.000 para um dia inteiro de trabalho? Bom. Falei, então, e é 1 hora de palestra? Falei, para 1 hora de palestra? Falei, caraca, esse negócio é legal. E aí eu fui fazer. Me preparei muito e fui fazer. Um time de palestra é totalmente diferente de dar aula. De aula, né? Ou até de dar treinamento, que você tem um tempo para recuperar. Ali é go, é uma coisa rápida. O ritmo tem que ser preciso. Isso. E desde os primeiros 3 minutos você tem que impressionar, porque senão você está fora. Senão a galera dorme. Não, dorme e também não vai. Aí acabei, fui ovacionado de pé, e aquele negócio faz bem pro ego, absurdamente. Qual era o tema? Sobre marketing e vendas okay. nos novos tempos. Era alguma coisa do gênero aí. E foi muito legal. Eu falei, cara, esse negócio é legal. Aí outra pessoa me pediu. Falei, vou abrir uma exceção, vou fazer. Quanto? Aí eu falei, quanto? Assim, a 5 mil? Falei, 5 mil, se for 5 mil, tá tranquilo. Eu falei, podia ter pedido aí mais. Aí você viu que tinha margem. Fui fazer.
ovacionado de pé. Eu falei, esse negócio é muito legal. Eu vou lá, falo um monte de coisa, conto até historinha, piada, tal. E os caras, uau, quero tirar foto com você, bacana pra caramba, tal. E você vai pegando aquele negócio, falando, para, se eu me preparar mais para isso, dá. Se eu me preparar mais para isso, dá. Se eu me preparar mais para isso, dá. Mas ainda era incipiente, eu não investia nisso, porque era grande ainda, era a consultoria e os treinamentos. Só que o treinamento dava por dia a mesma coisa que uma palestra de 1 hora. Ou às vezes a palestra até mais. Ou diluído menos, né? Pelo tempo de... Falei, esse negócio tá legal, né? Não investi. Até a hora que uma ex-aluna minha falou, estou montando uma empresa de palestrante. Que era Palestrarte. Palestrarte? Era a Ana? Ana Tikomirov. Ana? Isso, eu lembro. Que foi minha aluna. E foi dali que gerou o crescimento da empresa dela, porque eu falei, tem um espaço lá no meu escritório, você não quer ir para lá? Você fica lá. Aí ela chamou a Catarina para trabalhar com ela, ficaram trabalhando lá, e eu com a empresa de consultoria. E aí já tinha um monte de gente. Porque consultoria eu fazia material, dava tema, então fazia aquela coisa da arte, conteúdo, manual. E aquilo lá. Olha, tem uma palestra para você, Cláudio. Quer? Ufa. Quanto? Acho que o teu preço está muito baixo, vamos passar para 8. Estou falando um número qualquer da época, mas assim, 4, que era 6 meses antes, pula depois para 8. E começa até a hora que isso começou a ser maior do que a minha empresa, que tinha 8, 10 pessoas. Maior, e maior, e maior. Eu nunca mais saí disso, né? Faço parte de um monte de banco de palestrante. Alguns dizem que é um relativo erro. Eu não invisto em SEO e também não fico fazendo trabalhos direto com agências de, olha, vai e me vende e tal. Então eu acabo tendo muita reciprocidade do próprio mercado que acaba me chamando. Mas eu gerei um limite. Já cheguei a fazer 14, 15 palestras por mês, o máximo foi 17. Mas é over, porque é um dia em Marabá, outro dia em... O Brasil é muito grande. Na ponta do Rio Grande do Sul, e eu dormia literalmente em aeroporto, porque assim, se acabava a palestra, eu tinha que ir para o aeroporto, aquele voo atrasava um pouco, tal, você falou, vou dormir no aeroporto. E quando que era a palestra? Ia chegar às 4 horas da manhã, lá naquele lugar, minha palestra era 8h30. Eu falei, cara, não dá para dormir. Não dá para dormir. Então vai que... Quantas vezes que eu não fui me lavar, limpar no banheiro do aeroporto para trocar a roupa que estava amassada e ir direto. E depois passava no hotel para tomar o banho e embarcar de novo, porque eu tinha que ir para outro lugar. Agora, com toda essa história muito bacana, como que chegou no livro Gestão de Vendas 5.0? Começou pelo mundo acadêmico. Todo mundo dizia o seguinte, um palestrante tem que ter um livro. E eu não queria, em hipótese alguma, lançar um livro, sendo que eu tenho uma carreira de professor. E isso tem um peso substancial. Eu sempre digo o seguinte, financeiramente, monetariamente, direto, a GV, hoje eu só dou aula lá, me representa, e na PUC do Rio Grande do Sul em algumas situações, me representa 10% do meu ganho. Só que ela me representa 150% da minha visibilidade, da minha marca. Então ele é muito importante. Credibilidade, autoridade. E eu não queria, em hipótese alguma, fazer um livro daquele acredite em você, bate no peito assim, você pode. Não, que era o que mais vendia. Aliás, o que eu mais vejo até hoje vendendo. Sabe? Livro que vende facilidade de autoajuda. E aí surgiu um projeto na FGV de lançar as matérias em livros. Então era uma coleção, chamava FGV Management, e eu fui convidado para fazer um deles junto com outros professores, que é o Gestão de Vendas. Então, que ele tinha processo, procedimento, tudo. E ali tinha o que eu acreditava. E eu falo que foi o livro, dos 5 livros que eu tenho, o mais difícil de escrever. Porque eram 4 profissionais, 4 cabeças pensantes, 4 egos, porque não tenha dúvida que acontece isso, mas eles acabaram me presenteando. Falaram, você começa o primeiro capítulo, e depois a gente vai ler o teu primeiro capítulo, vai construir toda a história a cauda, depois, né? E aí depois você lê isso, você faz o último capítulo, que é o encerramento. E eu topei, morrendo de medo, porque não era um hábito meu de fazer livro, ainda mais que tivesse uma linguagem fácil, mas que fosse um livro acadêmico. E este foi o primeiro livro.
Aí tem gente que fala assim, pô, é um grande best-seller, porque vendeu 100 mil cópias. Sim, mas os alunos compravam aquilo. E assim, fazia parte, não tinha apostila, a gente tinha que comprar o livro. Então, é uma questão de obviedade que o livro vai para best-seller, né? Então, aí não. E aí eu escrevi um outro livro, depois outro livro, depois outro livro, e falei o seguinte, livro não dá. O último foi pela editora Gente, que chamava Conheço bem, né? Venda Muito Mais, que foi o Chinachi que me veio numa palestra, Sim. coincidentemente, também da editora Abril, em 2012, alguma coisa desse jeito, 10, 12, não, 14, 10, nada, 2006, 2008. E ele falou, cara, você tem que transformar isso num livro, que é muito legal isso que você falou. Eu falei, eu nem consigo fazer isso, como é que faz isso? Ele falou, aqui, ó, eu vou... Tá gravada a tua palestra. Eu vou dar para um rapaz de lá, ele vai dar estrutura. E aí você vai ter que escrever o livro, mas a estrutura básica do que está aqui, você vai rechear muito legal. Eu falei, nossa, legal. E foi o que eu fiz. Que é dele, né? Editora Gente. Então ele Editora Gente. já tinha toda a estrutura para isso. E foi muito legal, mas eu não vi o livro vender. Não vi. Mas vendeu quanto? Vendeu, sei lá, 10 mil cópias. Então foi o Tejon, foi quem fez o prefácio. Sim. O pós-fácio foi o Carlos Alberto Júlio, que era da HSM, presidente da Tecnisa, um grande querido, ambos. E falei, não virou. Não é possível que não vira. Não é possível que não vira. E eu falei, nunca mais vou escrever livro. Porque eu estava habituado com aquela leitura de 100 mil livros vendidos na FGV. Você já tinha um Então, número na por isso cabeça. você já era um mandatório ali, né? Quando eu vendia, eu vendi 14 mil, 20 mil, 22 mil. Eu falei, não, isso está errado esse livro. Tá errado. Não ia. Aí eu estava conversando com o diretor da Figurati, que é uma pessoa espetacular, escreve biografias e que foi quem fez o pós-fácio desse livro. E ele falou, não, eu queria um livro teu. Um livro teu. Escrevo. Você acha que em 3 meses escreve? Falei, escrevo. Demorei 4. Até minha mulher perguntava, que hora que você escreveu? Eu escrevo de madrugada, sempre foi assim. Então, o melhor horário para escrever, da meia-noite às 4. E toda hora eu ia lá e ficava escrevendo, revisando e tal. Quando acabava cada capítulo, eu mandava para eles revisavam o português, concordância verbal e tal. E na hora que ele ficou pronto, ficou a massa, eu mandei para eles. E aí ele próprio me liga e falou assim, cara, esse livro está muito legal. Eu falei, mas não acabou não, eu vou rechear. Ele falou, não tem problema, então vai, coloca mais coisa. E eu coloquei mais coisa, e eu mandava para ele. Ele falou, não, tá muito legal. Eu falei, não, mas eu acho que não acabou ainda. Não, até a hora que ele acabou, falando, para, chega. Cara, não dá. Você manda e toda hora você fala, vamos alterar, isso não vai acabar. E não vai mesmo, Cláudio, porque a característica é isso. Quando você faz um livro, você pesquisa tanto que você consegue ter massa para escrever mais 3. Ele falou, ao invés de você começar a escrever o livro, acaba esse, começa a escrever artigo. Vai ficar melhor aí para você. E aí foi. E depois discutimos capa. Eles sugeriram que fosse um livro mais colorido, tudo. Enfim, olha aí. Esse livro, tá aí a data. Dá uma olhada quando que ele saiu. Achou? Tá lá embaixo. Tá lá embaixo aqui. Texto de acordo com... Cadê? 2022. Isso. Nós estamos falando 25. Então ele ficou pronto em dezembro de 2022. Se falava alguma coisa de ChatGPT? Quando eu escrevi ele? Dezembro de... Não, jogou em não março. você escreveu, Em março. não, porque Não. foi... Não. E eu falei aí que a inteligência artificial ia ser um grande auxiliar no processo de vendas. Eu disse nesse livro que para com essa baboseira. Vendas não é uma operação. Vendas é um processo. Não é um evento que você... vamos lá. Vamos. E aí eu escrevi um conteúdo bastante denso, baseado nas minhas aulas, na minha experiência profissional, no que havia de mais moderno dentro do mercado, que continua atual e moderno, nesses 3 anos, apesar da grande mudança que teve, para mostrar o seguinte, por que gestão? A editora falou, tem que ser vendas. Eu falei, não, é gestão. Por quê? Porque o grande problema das organizações não estão no vendedor.
está exatamente nos gestores, que não sabem contratar e contrata pelo feeling. E aí vai ter um vendedor que vai trabalhar pelo feeling e vai vender pelo feeling. E eu brinco sempre falando que o único cara que ganhou dinheiro com feeling foi um cantor antigo que chamava Morris Albert, que tinha uma música chamada Feelings. Feelings, Try to Forget Me. É a melhor música romântica para você. Que, cara, não era isso, né? Ou seja, o que a gente pode aqui, em cima do que você está comentando, é que ser um vendedor não é um dom, é um processo. Claro que não. Qualquer um pode ser um bom vendedor, até ou o um mudo. vendedor de alta performance. Sem dúvida. Até o mudo, como eu brinco. Só que tem o seguinte, para ser um vendedor de sucesso, tem os vendedores da maior categoria. Ele tem que entender o seguinte, isto é uma profissão, não é uma atividade. E se ele encarar isso como uma profissão e estudar, tanto quanto um médico estuda, ele vai ficar milionário, ele vai ficar rico, vendendo. E vender não é enganar. Claro. Vender não é, mas ele vai ficar. Ótimos conceitos aqui. ficar. Profissão e vender não é enganar. Não importa, hipótese alguma. Até porque é o seguinte, durante muito tempo, nós tínhamos mais gente comprando do que gente vendendo. O cara podia enganar aqui, ia para a esquerda e tal. Tanto que foi o grande boom há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, as pirâmides. Lembra? Sim. Monavi, com Monavi a tua vida vai ficar totalmente diferente. Monavi, aí você entrava lá, olha, comprei um kit, agora vender, se você indicar um gol, vai ganhar mais isso aqui. E era Inodê, e era não sei o quê, e eu vou falando o nome mesmo, não tem o menor problema e nem preocupação com isso. E isso aqui, o que acontece? Os 10 primeiros ganhavam dinheiro. Isso. Os outros. Que é o conceito da pirâmide. Né? Isso. E aí apareceu uma coisa muito engraçada, né? Aquele cara com cara de pobre, coitado. E daqui a pouco vai fazendo a câmera vai aparecendo nele e ele em cima da Mercedes assim. Tá vendo? E aí aparecia lá, este é um cara de sucesso, ele não tinha nada, ele sofreu na vida, mas este produto trouxe a independência financeira para ele. Hoje ele é rico, ele é milionário, nada diferente do que a gente vê esses coaching fazendo, do que a gente vê esses em 24 horas, 3 dias de treinamento, você vai sair mudado, a tua vida vai ser diferente, nada diferente. Então vamos aproveitar isso e dar essa dica para quem está nos assistindo e nos ouvindo, para até conseguir escolher o que estudar. Claro, estamos falando de livro, hoje a gente entrevistou também o professor Edivaldo, estamos falando de livros, mas não é todo mundo que vai pensar diretamente no livro com essa enxurrada de ofertas nas redes sociais e tal. Que dica você dá para esses vendedores se formarem nessa profissão? Às vezes autônomo, né? Até autodidata. Sim, eu não vejo grande problema. Uma coisa assim, que dica que eu daria para alguém que quer ser um excelente médico? Que dica que eu daria para alguém ser um excelente motorista? Motorista profissional, tá? Que dica eu daria para... Em todas as situações, você precisa de conhecimento profundo e exaustivamente sobre aquele assunto. Sobre o que você está fazendo, pilotando, dirigindo e etc. Você precisa ter conhecimento do mercado que está. Isso tudo é passível de ensino, de história. Você precisa fazer o teu cognitivo funcionar, o teu desenvolvimento cerebral funcionar, porque as pessoas querem dica, assim, me dê as 3 fórmulas de sucesso, e que não tem, assim, não tem atalho na vida, não tem atalho. Se o atalho fosse bom, não existiria caminho. Então você tem que trilhar o caminho, onde que eu estou, aonde que eu quero chegar, fazer teu plano de carreira para isso daí, e o estudo é fundamental. Então se eu estou trabalhando no varejo, eu tenho que entender como é que está o varejo, o que está afetando o varejo, por que alguém compra pela internet ao invés de comprar na loja. Tudo isso tem uma resposta. Claro. Tudo isso tem uma resposta. O que faz o cliente entrar numa loja e falar só estou olhando, só estou vendo? Exato. Como é que é um negócio desse? Ou quando o vendedor aborda, posso te ajudar? Automaticamente eu falo, não, obrigado. Essa não é a abordagem que a gente espera, né? E, aliás, é um bom ponto para a gente voltar. Mas, no resumo, você quer saber? Estude muito, se empenhe muito, trabalhe muito. Anote as principais objeções e ache argumento para aquelas objeções. Pense de uma forma estruturada. Assim como um piloto de uma aeronave,
Ele tem um monte de indicadores de performance? Tem indicadores de performance. Aonde que eu estou acertando mais? Aonde que eu estou? Qual é o perfil de cliente ideal, que é o PCI? Ah, esse aqui, esse cara aqui com esse perfil. Como é que eu faço? Entende que não existe 2 clientes iguais. E não existe fórmula mágica que não seja trabalhar, estudar. Né? E aí tem um ponto, até me permite cortar aqui, que é a hora que você fala no livro a questão de aprender fazendo certo e não fazendo errado. E a gente escuta muito, a gente escuta hoje ainda nas empresas que a gente aprende com os erros. Eu mesmo já falei várias vezes que eu aprendo com erro. Né? E você tem um ponto aqui interessante que você fala, não, você não tem que aprender com erro. Você tem que aprender com acerto. Então, tenta deixar isso um pouquinho mais claro. Mas é muito fácil isso, muito fácil. Essa forma medíocre, mediana. Sim. Eu falo que a capital da média é a Bósnia. Quem está na média está na Bósnia. É mais ou menos a mesma coisa. De falar que a gente aprende com erro, foi alguma falácia falar de algum momento aí. E pegou, né? Por quê? As pessoas falam o seguinte, você tem que fazer mesmo que for errar. Sim. E aí falam, errar é humano. E pegaram essas 2 coisas e fizeram uma frase bonita pra caramba. É melhor fazer e errar do que não fazer. A gente aprende com o erro. Não. E se você acredita no que eu estou falando, é só verificar o seguinte, o cara que vai operar alguém que você ama, da tua família. Doutor, antes de ele entrar, você fala assim, olha, é errando que se aprende, manda bala. Entra no avião. Fala pro piloto. É errando que se aprende. Não! O que os 2 têm que fazer? Eles têm que ter um conhecimento profundo, tácito daquilo que está fazendo. Um conhecimento que seja um estudioso daquela área do que ele vai fazer. E o piloto é a mesma coisa. Que tenha experiência, que tenha estudo continuado, que tenha um plano de voo, não é isso? E o outro plano da cirurgia. Ele tem que ter a anamnese, o diagnóstico, o prognóstico, ele tem que saber qual é a patologia provável. Durante a cirurgia pode haver dificuldades não previstas? Pode. Mas aí não é o feeling do cara que vai resolver. É exatamente o quanto que ele estudou, a capacidade que ele tem de olhar. É só assistir... Pra tomar as melhores decisões. É só assistir Dr. House. Ou Dr. Good. Que é aquele menino autista. The Good Doctor, né? O bom médico, né? Isso, o bom médico. Como é que eles fazem? Eles têm um conhecimento absurdo. Eles conseguem fechar os olhos e imaginar toda aquela situação porque estudaram, pode não ter passado por aquilo, mas eles conseguem entender assim, então é assim, assado. E o que a gente vê, as pessoas não fazendo isso. Então aprender acertando é se preparar. Se preparar, planejar, estruturar. O piloto não tem um plano de voo? Ele não sabe onde que ele está, onde que ele tem que chegar? Ele não tem um monte de instrumentos que são os indicadores de performance? Não tem alguns maiores que são os KPIs, os indicadores chaves de performance? É a mesma coisa que nós temos que ter. Cláudio, mas um vendedor de varejo vai ter isso? Sim! Ele sabe como é que é o cara que entra, qual é o perfil de cliente que mais compra, como que eu faço, qual foi o sucesso que eu tive. Qual tipo de abordagem vai dar mais certo? Mais certo, mais errado? Para ser uma família, uma pessoa única? Sim, eu posso observar o erro do outro para falar, esse caminho aqui não é legal, porque o cara errou. Mas você tem que ser também consciente que você errou. Claro você tem que ser consciente que você errou. Então, quando a gente vai para o tema aprender errando, né? É no momento que se você não erra, ou seja, se você não toma uma atitude, essa atitude, você passa a ficar com medo de fazer qualquer coisa. Seja abordar o cliente falando posso te ajudar, ou mesmo você não aborda o cliente, porque você está com medo que a maneira... É esse ponto que não está claro ainda para mim o que você está comentando. Eu entendo que a gente... claro que a gente tem que aprender com acerto também, porque deu certo. Se a fórmula deu certo, vamos continuar usando, vamos evoluindo ela, mas também se aprende muito com o erro. Porque se eu não permitir errar, eu não vou ter atitude. Não, você Estou errado no meu... Totalmente. Você tem uma passagem do erro. Aí o que você vai fazer? Você fala, poxa, eu não planejei aqui de uma forma legal. Eu não estruturei de uma forma legal. Eu estou aprendendo. Não. Você viu que faltou planejamento. Ok, então o ponto poderia minimizar a causa raiz foi a falta de planejamento. De estrutura, de planejamento, etc. Sabe o que o vendedor, na sua grande maioria... É a maneira de olhar para o erro. Do erro, a ótica, é a observação do erro. Isto. E entender o que foi falho antes, e não um erro falho. A causa raiz. E aprender, você tem que buscar a causa raiz. Eu aprendo o que eu não tenho que fazer.
Claro. Isso tudo bem. Mas não é o como fazer. Eu aprendo o que não fazer. Agora, tá bom, então eu já sei que esse caminho não pode ser. Esse caminho tem um buraco aí. O que eu faço em cima disto? Porque senão ele vai, de novo. Opa, e o buraco continua lá. 2 vezes na mesma parede. E o buraco continua lá. Opa, e o buraco continua lá. E ele não vai sair dessa batida. Isso pra mim é síndrome do burro. Né? Ele sabe que não dá. Assim como o vendedor que diz, por que não vendeu? Por causa do preço. Claro, essa é a saída mais fácil. Ou não tem fluxo na loja. Não tem fluxo na loja. Isso é Só muito entraram legal. 500 pessoas. Só entraram mas precisavam de 1.000. Isso. É o que estão falando aí de leads. Hoje a gente está falando, precisa ter leads de vendas. Eu falei, peraí, o cara tinha 100 leads, fechava um contrato. Agora com 200 leads, ele não fecha 2 contratos. Ele fecha um contrato e meio. Aí com 300 leads, ele fecha 2 contratos. Com 600 leads, ele fecha 3 contratos. Claro, como uma coisa está fácil de entrar, ele vai por tentativa de acerto e erro. Ao invés de como é que eu potencializo a utilização disto e transformo não de 100 mas de 100 2. Estou dando qualquer número. Ou mesmo revendo que esses leads que ele está trazendo não fazem sentido algum. Que é melhor você rever a sua estratégia, seu planejamento e trazer... Eu prefiro trazer 10 leads e fechar 5 do que trazer 100 leads e fechar 2. Então, é a qualificação, a forma disso. A outra coisa, ele continua fazendo do mesmo jeito. Isso que é... Ou seja, ele continua errando. Uma hora ele vai acertar, mas ele continua errando. Sim. Aí ele vai falar o seguinte, peraí, deixa eu parar aqui. Se esse caminho está conturbado ou difícil, o que eu posso fazer para minimizar? O que é ser pensante. Vamos colocar a situação da loja. Então, sim. Você acabou de entrar na minha loja e eu falei para você o quê? Pois não. Da onde que vem a expressão pois não? Pois não. Começou com não. Não, aliás, ferrou. Não, eu acho que o legal é o seguinte. Inclusive, é um problema muito sério. É pois ou não? Ele não disse nem sim nem não. Não seria muito mais agradável? Eu falo, seja bem-vindo, meu nome é Cláudio Tomanini, eu sou consultor numa loja de roupa, eu sou consultor de moda. Lá no fundo nós temos peças espetaculares. Do lado direito nós temos algumas promoções que era da época do verão, mas que são super atuais ainda. E aqui do lado esquerdo, as grandes novidades para esse inverno. Eu vou ficar aqui ao lado e, por favor, o senhor pode me consultar, que vou ter o maior prazer em atendê-lo. O cara não faz isso. Você entra numa loja para comprar carro. O cara não sabe teu nome. Não. E tem. Quer ver uma coisa? A pior experiência de vendas que eu já vi é na hora de comprar carro. É o varejo, não é? É o varejo. É o varejo. Não tem uma menina que faz a tua ficha? Pois não. Seu nome, seu telefone, você tem e-mail, faz a ficha. Processo apático. Processo apático. Na primeira etapa. Legal. Aí o que ela faz? Vai até a mesa do vendedor e entrega a ficha que está escrito se eu tenho interesse no carro, se eu quero trocar. Tem algumas questões, ela tem um questionário. Fizeram um processo para ela. Ela está fazendo de forma porca e automática. O computador faz isso melhor que ela. Então, aí vai. Aí vem o vendedor. Tudo bem com o senhor? Pois não? Falei de novo essa porra. É o seu nome? Falei, tá na ficha. O senhor está interessado num carro? Falei, querido, faz o seguinte, lê essa porra dessa ficha. Daqui a pouco eu volto. Eu vou tomar um café. Já me perguntou um monte de coisa, você vai falar. Ai, Cláudio, você é sem paciência. Meus amigos falam. O Cláudio é sem paciência. São coisas idiotas. O cara não se preparou. Não pensados. O cara não pensou. Tá na frente dele. Na frente dele. Não, ele acha que é tirar pedido, e a gestão de vendas também não. Com um processo desse, né? Aí eu falo assim, olha, no concorrente uma SUV tá mais barato que aqui. Aí ele fala, mas o nosso... Eu falei, mas o que você vê de vantagem em relação a esse em relação ao outro? Não, eu conheço do meu produto, não do concorrente. Caraca! Outro erro. O cara não teve preocupação de falar, deixa eu ver o seguinte, na base comparativa, tem revistas que fazem isso, tem sites que fazem isso. Não, e hoje... Então pega lá os argumentos que tem, mostra a vantagem, o diferencial competitivo que ele tem, ele não faz. E aí você está falando de planejamento, né? Planejamento, quando estrutura... você fala no seu livro de planejamento, é isso, né? O vendedor pode fazer sozinho, né? Se a empresa eventualmente não der toda essa estrutura, o vendedor pode fazer isso. E antes o cliente não tinha acesso a tanta informação. Hoje você já vai informado.
Eu já chego entendendo um pouco do que eu quero no meu computador, entendendo o que eu espero de um Sem carro, dúvida. entendendo o que eu quero do caso do colchão. Né? Eu não chego desinformado e dependo totalmente de um vendedor passar para mim a informação e eu ter que acreditar no que ele está falando. Hoje eu questiono. Né? Hoje, rapidamente, eu estou com o meu celular. Se ele falar alguma coisa, deixa eu confirmar. Né? E é um pouco desse tema. Volta pro... Pô, tem que saber que o consumidor está melhor informado. Tem que saber que o consumidor vai chegar com um aplicativo, vai chegar e vai... Hoje você vai na farmácia, você olha lá, a mulher da vendedora da farmácia, o atendimento da farmácia, fala para você, compra pelo aplicativo que sai mais barato. E retira aqui agora. E retira aqui agora. Ao mesmo tempo que eu acho isso sensacional, eu acho também surreal. Surreal. Sim, mas vamos... Você já falou que pega o aplicativo e tal. Você vai comprar uma roupa, seja lá o que for. Como que o idiota do cara, alguém orientou a fazer isso? Fala o seguinte, eu tô lá pagando R$800, estou falando agora. Pix ou crédito? Falando crédito. Só quer parcelar? Caraca. Qualquer me pergunta aqui se quero parcelar. Se eu já tô indo pagar. Porque ele tá me induzindo acabou de perder a margem. fazer com que o custo operacional da empresa seja maior. Sim. Pra mim não tem o menor sentido. Pagar taxa, você ia pagar à vista, de repente. Não tem o menor sentido. Acabou de perder Agora, alguns não pontos seria percentuais. mais fácil sair alguém dali do balcão, numa loja que, entre aspas, é autosserviço, porque Zara não devia de ser autosserviço, não sei o que e tal, e falou o seguinte, senhor tem isso aqui e tal, e olha, tem uma grande vantagem aqui. O senhor pode comprar até mais do que o senhor está imaginando aqui, e porque compras acima de R$300 ou de R$400, nós podemos parcelar em 3, em 6, em até 10 vezes. Ou seja, você subiu já o ticket médio. Isso. Usou o parcelamento como plataforma de alavancar o ticket médio. E não de lá na hora que eu estou pagando, você não prefere pagar? Então tem algumas coisas que eu, assim, falta de quê? De gestor, cara. Sim, eu concordo plenamente. É falta de gestor, é falta de acompanhamento, é falta de liderança, é falta de preparo dentro da loja, mas a gente não pode culpar o vendedor, porque muitas vezes esse vendedor ele é recrutado em cima de uma expectativa e ele não é treinado para quando ele está diante desse cliente, ele ter a capacidade de raciocinar dessa maneira que a gente está comentando. Está escutando o que ele está falando? Eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser ser um cara de alta performance, não espera que alguém pegue na tua mão para te conduzir. Não espera que alguém vai falar o que você tem que fazer. Procure as melhores práticas. Eu falo que crescer na carreira aqui no Brasil não é questão de política, de safadeza, nada disso. É questão de competência. Atitude. E as empresas, mais do que nunca, entenderam o seguinte. Eu posso ter uma empresa com, assim, com um monte de problemas. Se tiver venda, resolve o problema. Agora eu posso ter uma empresa sem problemas nenhum no back-office. Se não tiver vendas, ela quebra. Claro. Ela quebra. Então, vamos entender que o epicentro ali de uma empresa está na capacidade que ela tem de vender. Contratar gente ruim de vendas é uma gestão errada. Não pode mais ser aquela coisa. Vamos contratar um vendedor. Como é que ele tem que ser? Automotivado, movido a desafios, resiliente, que agora é a palavra de moda, resiliente, que ele tem que ser. Vai, me ajudem. Tecnologicamente capaz. Né? Isto. E que ele tem que ser o quê? Mas daqui a pouco desce o super-homem. E eu vou pagar um salário mínimo de fixo. De fixo. Né? Isso. Exato. Como? Isso. Né? Mas olha o que engraçado. Investir numa loja. No ponto, reformei, gastei R$1 milhão. Não importa se é milhões ou milhão. Sim, gastou 1 milhão. Mas o quê? E agora? Bom, agora deixa eu ver. Claro, café, tem que ter café. Não, e agora uma bolachinha, o cliente vem, importante. E é o que mais? Vitrine, vitrine. Preço, que mais? Vamos, claro, vendedor. Quer dizer assim, o vendedor, o grau de importância está depois do pão de queijo e o café. Não tem sentido. Quer dizer, ele fez um projeto para fazer a loja. Ele fez um projeto do ponto. Ele fez um projeto do mix de produto que ia ter lá. Como é que ele não faz um job description, um plano de trabalho para a equipe de vendas? E para o desenvolvimento dessa equipe. Da equipe, Agora, com a tecnologia cada vez mais acessível, vamos colocar aí, você entra no McDonald's hoje,
E a gente, nossa época lá atrás, você entrava no McDonald's, a pessoa falava, vai batata frita, vai não sei o que lá, né? Ela tentava aumentar o ticket médio. Hoje você vai numa máquina, você entra, tá lá o painelzinho para você ser o pedido, né? E essa tecnologia, de alguma maneira, está substituindo uma pessoa que poderia estar oferecendo algum valor, algum produto de valor agregado maior, né? Como que a gente vê esse cenário? Porque eu estou deixando... às vezes a empresa está pensando, peraí, deixa eu facilitar a experiência do cliente dando para ele uma solução tecnológica onde ele seleciona tudo e aí você vai ali no caixa, chama o seu nome, Paulo, tá aqui, pega e vai embora. Não tem relação nenhuma. Você tem uma relação com a máquina. Perfeito. Correto? Okay. E aí, ao mesmo tempo, você está falando, pô, mas a gente não está investindo no vendedor. O McDonald's quer investir no vendedor? Aqui, exemplo, tá? Que eu tô pegando. Tem várias outras lojas hoje que você entra e você conversa com o painel e você não vê vendedor. Você não vê. Vai na Zara. Na Zara não tem vendedor para te atender. Custo Brasil também. Tal, mas... vamos entender. Sem dúvida tem o custo Brasil e tal, mas o problema está no gestor. O gestor de vendas é muito ruim. É muito ruim. Cláudio, você está radicalizando. Não, cara, é muito ruim. É muito ruim. Ele não sabe como gerir uma equipe. Ele não sabe fazer um planejamento com a equipe. Ele não trabalha os indicadores de performance. Ah, mas não tem espaço. Faz atrás da porta do banheiro da loja. Sim, gestão à para vista, fazer né? isso. Gestão à vista. Faz isso no back-office ali, faz em cima da caixa, faz alguma nhoca ali, mas é possível sim fazer. E aí, voltando para o caso do McDonald's. Eu acho isso fantástico de ter o Totem. Porque na hora que está com muito movimento, aquilo é ágil. Porque eu tenho que ganhar em agilidade, senão eu vou perder gente que vai falar, tá muito lotado, eu não quero. Perfeito. Mas, no geral, eu deveria ter o seguinte, diminuir um pouco a loja, sai você agora, vai para frente. Teu objetivo, ampliar o ticket médio. Então, você vai para frente do Totem. Ajuda olha aqui. Isso aqui, olha, o senhor sabe que nós temos uma promoção aqui, com mais R$2, aumenta a sua batata frita, e é fantástico. O senhor não quer essa oportunidade? E o cara está fazendo a mesma coisa. Então o Totem só é um facilitador e agilizador desse processo. Eu tenho que ter alguém que não na hora do pico. Na hora do pico está todo mundo ali querendo atender, dar vazão naquilo lá. Rapidez. Diminuir um pouco, eu quero aumentar. Agora, minha estratégia, o que é? É entre 3 e 6 horas, às 5:30 da tarde, eu tenho um fluxo muito menor e tenho uma ociosidade. O que eu faço? Pego esse cara, coloco ele para cá para fazer isso daí. Mas o problema é que o gestor não faz isso, cara. Você vai num restaurante, vamos dar um exemplo de um restaurante? Você vai num restaurante, o que dá grana? Vender a comida? Não. O quê? Toda a parte de sobremesa e bebidas. Né? Perfeito. Então, o vendedor, o garçom, não é um tirador de pedido. Ele é um vendedor. Ele é um vendedor. E você já notou? Churrascaria, né? O cara vem com carrinho. Você já notou uma coisa? Quando você pede uma opinião, a caca que o cara faz, porque ele não conhece, ele não sabe e tal. A não ser que seja um restaurante chique pra caralho. Sim. Todo momento. Assim, ó, vem cá, qual que é o prato que você recomendaria? Resposta. De 99% deles. Eu nunca comi. Não, assim, e o mais legal depende do que o senhor gosta. Eu falo, não seria mais rápido de falar, em carne, o senhor tem preferência de carne ou frango? Eu, cara, posso falar, não, eu gosto dos dois. Ou falo, mais em carne, pedido no restaurante isto, hoje. ou aquele outro, isto. E olha, eu posso dar uma sugestão? Nós temos uma carta de vinho com preços extremamente competitivos. E esse daqui harmoniza muito bem. O cara não sabe. Ele não sabe a diferença de um sangue de boi para um petrus de jeito nenhum, porque ele não é orientado a isto. Não vai fazer o seguinte, antes, tá vendo que tá acabando, as pessoas já colocaram o garfo aqui. Foi, se eu me permitiria lhe oferecer uma sobremesa e um café. Aliás, tem uma sobremesa que o chefe adora fazer, mas ele faz só de vez em quando. Que é isso, tal. Porque dá muito trabalho, mas é saborosíssimo. Não, cara, não quero me comprometer. Dado o cara não gostar, Quer dizer, é sempre essa situação aonde cria essa dinâmica horrível em cima disto. Agora, entendo que você coloca toda a responsabilidade, e claro, é uma questão de liderança, uma questão de cultura, é uma questão de acompanhar o que está acontecendo na ponta, porque monta-se um monte de PowerPoint, um monte de coisa, pode estar falando tudo isso que você está falando, mas não chega na ponta da maneira que deveria chegar, e nem é verificado e validado na ponta como deveria ser validado. Mas no final do dia, eu sou um vendedor. Eu, por opção ou por necessidade.
né? Então, eu tô lá, sou um vendedor. Como que eu devo me comportar vendo que eu não estou tendo esse tipo de apoio e treinamento? E você fala, não, um vendedor de alta performance tem que buscar, sim, conhecimento, etc, tal. Meu, claro, eu talvez como Paulo, vou buscar todo o conhecimento, vou tentar fazer o meu melhor. Mas, de repente, a Maria, o Eduardo, etc, não tem essa consciência de que eles estão esperando alguém para ajudá-lo a melhorar a sua performance e entregar meta. Como que a gente resolve esse tema? Tem alguns que tem um QI problema mesmo, né? Tem um problema cognitivo do caraca. Os ignorantes e os burros vão ter problema. Não tenho dúvida alguma. Mas como é que eu resolvo esse problema? Eu fui criado no Campo Limpo. Acho que vocês nem imaginam o que é isso. Sim, já fui. Já vim de porta a porta. No Colégio Estadual do Campo Limpo. Eu levei marmita, a casa da minha mãe dava enchente. Eu não vou fazer apelo aqui, fui coitado, mas hoje eu sou um vencedor. Não, eu passei por isso. Só que minha mãe falou uma coisa para mim que era muito interessante. Uma vez eu cheguei reclamando que estava com enchente, porque eu tinha trabalhado, moleque de tudo, 15 anos, trabalhado. Naquela época era decente trabalhar, que eu acho um absurdo, mas não vamos entrar nisso. Porque eu comecei meu primeiro registro foi com 13 anos, mas eu comecei a trabalhar com menos. Então vamos lá. Aí tá lá fazendo... trabalhei, fui para a escola. Naquele dia minha marmita era marmita térmica, o feijão tinha azedado. E eu descobri que feijão azedo não é ruim, é só tampar o nariz, você come. Aí não fez mal, pelo menos para mim, porque era o que eu tinha para comer, cara, tá? Não é que eu passava fome, que não tinha outro. Eu levei a comida, estragou. Minha mãe acordava de madrugada para fazer fresquinho para mim. E naquele dia, calor, não estava bem fechado, mas enfim, deu. E eu cheguei e falei, sou mais velho. Eu falei aqui, ó. A enchente, para a tua vida, será uma opção. Eu e teu pai, foi o máximo que a gente conseguiu construir. Mas você tem todas as opções do mundo. Por isso que trabalhar e estudar é fundamental. Agora, mãe, mas você acha que é fácil? Falei, acredite que eu estou falando. Prosperar, ter sucesso, estudar muito, é muito mais fácil do que continuar pobre, pegando o ônibus e a marmita azedando. Então escolha o caminho mais fácil. E o que é o caminho mais fácil? O da prosperidade. Sim. Falei, caraca, olha o que ela falou. Tinha o segundo grau, segundo ano, segundo primário. Olha o que ela disse. É mais fácil passar por essa dificuldade de crescimento do que ficar na pobreza. E eu vejo que as pessoas, muitas delas, trabalham para burro. Se o burro fosse legal, o cavalo valia menos. Tá? Trabalham. Para pensar o seguinte: a jornada é difícil. Sim. Mas ela é compensatória. Ela fala, mas eu sou honesto, no que eu ganho com isso? Ser honesto. Ser honesto não te diferencia. Nada. É uma escolha. E é muito legal ser honesto. Porque você fala, isto eu não quero pra mim. Isto poderia ter caminhos mais fáceis? Poderia, mas isso eu não quero pra mim. É só ver a quantidade de gente jogando no tigrinho. Porque o que todo mundo fala? Bilhões são gastos com aquilo. Família sendo destruída com aquele negócio. Por quê? Porque todo mundo fala assim, se eu jogar isso aqui, eu posso ficar rico. A expectativa de ficar rico. A esperança de uma sem solução. fazer nada, de uma solução mágica para aquilo lá. Se eu tivesse casado com um cara rico, com uma mulher rica, se eu tivesse ganho na loteria, se eu tivesse herança. Então, quando eu tomei a consciência bem cedo que eu não ia ter nada disto, eu falei, só tem um caminho. Sobe essa rampa super inclinada, mas lembra que na hora que você subir a rampa, depois tem uma descida agradável. Uma vista maravilhosa. E uma vista maravilhosa. Então vai. É difícil? É para todos? Depende. Eu pegava, na época tinha um lixeiro, um lixão. Sim. O lixão tinha revistas. Eu pegava revista e livro no lixão. Bom, não é que tava com porcaria em cima, não. As pessoas não querem ler. E ler ficou uma coisa simples. Elas acham que querem discutir de qualquer assunto lendo duas linhas do Instagram, do Facebook. Todo mundo hoje virou expert em qualquer assunto, porque você pega ali, o assunto tá, a informação tá aqui e o cara já acha que já é expert. Entre aspas, né? Eu vejo criança, antes queria ser jogador de futebol. Agora não, quero ser blogueiro. Influenciador. Influencer e tal. Gente, alguns vão ganhar dinheiro com isso, vão. Outros tal. Mas é isso que você quer pra tua vida? E não tem que ter plano B. Você tem que ter só um plano, o A, e fazer o ajuste. Porque planejamento é uma obra inacabada, você não acaba nunca, tá lá. E aí, voltando agora pro varejo.
que era onde que a gente estava. Você ia me fazer uma pergunta do varejo. Não, porque isso que você comentou agora é... Claro, no meio de um time de 50 pessoas, você vai ter lá os quartis. Você vai encontrar aquele cara que tem conhecimento, tem atitude, até o cara que você... Mesmo você falando que não é um dom, é um processo. Talvez a minha interpretação de dom é que às vezes já nasceram com isso, mas ele criou um próprio processo interno que talvez não esteja externalizado e fácil para eu entender. Mas ele criou uma metodologia. Então a gente anularia aí o tema dom, porque ele criou de uma maneira natural como ele vai abordar, etc. Tal como você viu muita gente, porque nem todas as empresas treinam para isso, né? Só que ao mesmo tempo eu tenho 3 outros quartis que eu preciso fazer com que vendam, que atendam de uma maneira correta, que consigam mostrar para aquele cliente que veio buscar qualquer tipo de produto ou serviço que a gente tem uma solução para aquela dor, né? E como que eu faço isso? Eu faço através de treinamento. Então, o gestor ele é responsável por dar esse treinamento, a empresa é responsável por acompanhar e ver se isso está gerando resultado. Então, quando você fala, eu tenho que ter essa atitude, eu mesmo tenho, de novo, eu volto pro tema, eu mesmo tenho que fazer isso, não dá para esperar todo mundo fazer isso. Eu tenho que ajudar essa pessoa a chegar nesse nível de profissionalismo aonde ela consegue entregar, receber o resultado e melhorar a sua vida, porque ela está subindo essa rampa e lá na frente, como você falou, ela vai descer muito mais tranquila. Olha aqui, ó, é muito legal. Você pode esperar também. Espera alguém te ajudar. Espera. E deixa os boletos lá para pagar. Aí você vai ver a merda que vai dar. É bem isso. Mas espera alguém. Espera. Aí você tem um outro caminho. Quando eu estudei, não tinha Google. Quando eu estudei, não tinha computador. Era curso de datilografia. ASDFG, espaço CTLK, JH. E a prefeitura tinha. Não tinha a facilidade que tem hoje. Que tem hoje, claro. Você queria livro, era caro. Você ia aonde? Na biblioteca. Alugava, da prefeitura. Não, da prefeitura. Sim. Tinha tudo isso daí. Legal. Hoje as pessoas têm as coisas muito mais fáceis, muito na mão e não usam. Não usam. Só para você ter uma ideia. Se você entrar na faculdade Harvard... eu queria fazer Harvard, mas eu não falo inglês. Então tem um monte de curso de graça em português. Certificado. Na FGV, tem um monte de curso de graça certificado. Aonde que eu vejo isso aí? Vê lá, universidades e escolas que têm cursos de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 1 semana, e aí vai. De graça, certificados. Você vai entrar em Stanford, tem Berkeley, mas espera, tem em português? Tem em português. Algumas vezes é o português de Portugal. A maioria das vezes, português brasileiro. Até porque português de Portugal, eu falar assim, olha, tem uma rotatória, lá é rotunda. Lá o ônibus tem outro nome. E a fila é a bicha. Aqui é outra coisa. Mas tem. A facilidade para isso é muito grande. Hoje você tem livros, um monte de livros de graça aqui. Tem bibliotecas e bibliotecas. Então, a informação está mais fácil, ela custa menos, ela está na tua forma. Então, na hora que você for no banheiro, para de ficar ali vendo a vida, a fofoca da menina que separou do outro cara lá, do outro cara. Começa a ver, cara, isso aqui vai ser muito legal para mim. Só que isso dá trabalho e as pessoas querem atalho. E o atalho não vai levar a lugar algum. Pelo contrário, pode ter um precipício ali que o cara não está vendo. Então construa a tua carreira. Se ninguém está te ajudando, para de reclamar de onde você está e verifica isso. Tem uma atitude mais proativa mesmo. Isso, tem lá. O cara gerente é ruim pra caramba. Então seja melhor que o gerente e cria uma oportunidade, se a empresa não te dá, peça a conta e vai para outro lugar. Porque, entende uma coisa, a maioria das empresas estão contratando profissionais de vendas. O tempo todo. Contratando. O problema, e só pode perguntar isso para diretores e presidentes de companhia, mas eu não acho caras engajados, eu não acho profissionais bons. E a maioria quer isto. Eu quero ganhar muito, fazer pouco e não ser assediado. O que é ser assediado? Eu vou falar uma coisa polêmica agora, hein? Polêmica. E nem quer ser pressionado. Cara de vendas. Ele tem que cumprir meta semanal, quinzenal, mensal, trimestral e anual. Ele fechou a meta do mês dele, no dia 30, 31. No dia 1º, tudo volta a estaca zero. Exato. Ele foi o melhor cara de vendas em 2024. Ele vai ter que fazer. Aí o cara vai trabalhar em vendas e falar assim, eu não gosto de ser pressionado. Não gosto. Aumentaram minha meta. Eu tô com isso, tá me deixando estressado. Eu tô com síndrome de burnout. Muda. Sai fora. Vai vender
vai vender sanduíche na feira e pode ser que dê muito certo. Exato. Não é essa a pegada. Ah, eu não gosto, aquilo é um assédio moral. Sai. Ah, mas eu tenho que pagar conta. Você vai viver pagando conta. Porque todo lugar que ele vai se sentir, tô assediado, tô não sei o quê. Ou vive de Bolsa Família, quando tem uma pancada de gente querendo viver então é de Bolsa entender que Família. a pressão em vendas ele existe, muitas vezes deveria começar por você, né? Se pondo uma meta, uma pressão ali para atingir esse resultado, né? Eu vou falar uma coisa que é a coisa mais antiga do mundo, mas você entende uma coisa? Você já é uma bênção. Você nasceu. Você já é um ser divino. Porque sua mãe deu a luz a você. Isso não é papo furado. Claro. Não é papo furado. Tem aqui milhões de gametas. Você foi o escolhido pelo embrião, porque antes achava que era a gente que perfurava. Não. Escolhido, com o mais preparado, é aquele que deu match, sabe? E falou, e o embrião falou assim, eu quero você. E fecundou. Você teve vida. Você podia ter morrido no parto. Você podia ter sido abortado. Você podia ter morrido no parto. Você podia... Cara, e eu vejo que as pessoas vivem reclamando demais. Tudo bem, reclamar faz parte, que é até gostoso um pouquinho. Eu sei. A minha mulher é isso, tal. Aquela vida, o trabalho e tal. Mas fazer disso uma realidade, eu vejo o grande problema. Então, você já fez uma superação. Continue. Pensa você aí. Aquelas grandes dificuldades que o teu pai teve, que a tua mãe teve, que o teu avô teve, que o teu bisavô... Eu sou descendente de italiano. Eu fico imaginando meus avós vindo num navio repleto de doença, um monte de gente, onde 30%, isso é real, porque eu fui buscar, 30% do contingente que veio naquele navio morreu. Morreu, na viagem. Morreu. Só para desembarcar no que era chamado de novo mundo. A nova oportunidade. E construíram. E você está aqui por causa do esforço de um monte de gente antes de você. Então, eu tenho que entender o seguinte, qual é o legado? Alguns estão passando aqui, não sabem nem por que estão aqui. Nem porque, mas isso aqui vai dar trabalho, isso aqui vai te esforçar. Leia mais. Busque mais cultura, faça o seu melhor, busque as melhores práticas. Hoje você tem referência, o meu gerente é um babaca, ele não me dá orientação nenhuma. Mas quais são as melhores práticas no Brasil se eu vendo varejo? Então, o pois não, seja bem-vindo, sorria. Cara, antes de vir aqui, eu passei no shopping. Sorria a gente já falou em outros eu passei no shopping. Eu entrei numa loja do shopping, Ibirapuera. Não quero falar o nome da loja, porque eu acho que fica chato. Crawford, não vou falar. O vendedor, eu fiz assim. Primeira coisa, ele encostou do meu lado e fez assim. Pois não? Olha a cara dele. Então, olha pra mim. Eu falei, todas as camisetas vêm com essa marca aqui em cima, que era grande na marca. Sim. Ele falou, vem. Animador, né? Eu olhei assim pra ele, Cauê. Eu falei, obrigado. Agora, olha que interessante. Essa camisa que eu tô, de onde que é? Da mesma marca. E essa blusa? Da mesma marca. Se ele conhecesse, ele ia ver que você já é um cliente fiel. Sabe que não vem. E a calça que eu tô? Da mesma marca. E o cara não teve a menor preocupação de saber isso. Sabe o que ele vai falar pro chefe dele? Hoje tá um lixo, hein? Hoje tá difícil. Só entrou um cara aqui, pequenininho aí, ainda perguntou se vinha tudo assim. Você entende? Aí eu olhei na vitrine e tinha uma camiseta que não tinha, uma branca, que era a cor que eu queria. Vocês entenderam isso? Então, o despreparo. E é o gerente, que só tá cobrando resultado. E aí, como é que estão as vendas? Vamos lá! Vamos, energia, guerra! Tamo junto! Aí eu falei, cara, o que aconteceu? Quantos clientes entraram aqui? Quantos não compraram? Porque todo mundo quer saber o ticket médio. Eu quero saber... mas Cláudio, como é que eu vou controlar isso? Hoje tem câmera que faz isso. Hoje tá fácil. Câmera barato dados, pra caramba pra gerar dados. Eu preciso de informação. Aí teve um idiota que uma vez me perguntou, Cláudio, mas se o cara entrar e sair 3 vezes? Eu falei, agora só os caras falam, que é o mínimo isso. No varejo. Cara, mas então quantas pessoas entraram? Quantas vieram buscar informação? Quantas que me perguntaram o preço? Eu preciso mapear como gestor para entender o que está acontecendo. Como que está acontecendo, qual que é o trabalho. Quantos que entraram já eram clientes. Sim. Como é que eu sei se o cara é cliente? Cara, meu CPF, meu é único.
O CPF é uma coisa fantástica. Aliás, não tinha que ter nem RG, era só CPF, né? O CPF tá ali. Então, ele sabe que comprei, quando que eu comprei, a periodicidade que eu comprei. A Fast Shop fazia isso. Casa Bahia tem isso. Os outros fazem isso, para saber. Agora, é o mínimo, né? Uma vez, recente, eu entrei numa loja, eu adoro som e imagem, adoro. E eu tinha comprado um televisor faz tempo pra caramba, de 83 polegadas. E eu vi agora um, que é 8K, de 98 polegadas. Uau. Assim, fala, eu não gasto dinheiro com carro, com essas coisas, mas isso eu adoro, cara, acho demais. Como essa é muito grande, caberia, tranquilo, com uma imagem espetacular. Aí eu pergunto para isso aqui e tal, poxa, mas é tudo isso aqui. Aí eu saí de lá porque eu achei caro e fui ver um fogão. Eu tinha comprado deles, dessa mesma empresa, um Lofra, faz tempo pra caramba. Você sabe, né? Fogão Lofra, legal. Falei, como é o idiota aqui? Eu já escutei isso. Quem é o idiota que vai pagar 30 pau no fogão? Então, levantei a mão, né? É porque sou eu. Aí eu tinha visto a geladeira da linha Gourmand com esse aqui. Pô, tudo isso eu tinha comprado quando eu montei meu apartamento. Faz tempo. Cara, claro. Antes de dar qual é o seu CPF? Quero saber qual que é o perfil desse cliente. Esse cara já é comprador meu, se já não é comprador. Tá tudo no sistema. O cara não faz isso. Ele é atendedor. Então, até quando que os caras que ganham comissão, que estão lá fazendo trabalho, serão atendedores? Atendedores. Não tem o menor sentido. Eu entro numa loja com uma roupa da academia. Eu faço academia na Bodytech. Tem uma loja track field lá em frente. Linda pra caramba. Não gera tanto movimento porque aquele shopping tá num momento híbrido dele. Tá? Sim, então em transformação. Aqui é o marketplace, né? Lá. Aí eu com a camiseta da track field, com o short da track field e um corta-vento da track field. Será que eu compro da track field? Tá, tem logomarca. Tá lá. Eu falei, eu queria uma calça moletom assim. Não. Eu experimentei, falei, não dá isso aqui. Não chegou, então vai chegar algumas coisas. Porra, ela não anotou meu nome, cara. O básico. E disse seu número, fala, quando chegar eu te mando uma mensagem. Eu falei, eu faço academia aqui. Ainda falei, faço academia aqui. Tô sempre aqui. Né? Então, deixa eu ver aqui, porque eu vou ver essa nova coleção. Eu te aviso, posso mandar um WhatsApp pro senhor para dizer que chegou, pro senhor dar uma olhada aqui? Não tem isso, são atendedores. Pois, Sim. Sabe aquela coisa do hard? Lembra-se? Vida, céus. Aí você sai, ela deve virar para outra menina e falar assim, tá vendo? Ninguém compra. Cláudio, ninguém quer. Muito obrigado. Foi excelente esse episódio. Acho que as pessoas que estão nos ouvindo, os vendedores, as vendedoras, os gestores, acho que aqui tem muito de despertar para estudar, para se conhecer, para se empenhar. Então, obrigado. Você que está aqui, continue ouvindo nossos episódios, assistindo a gente. Procure o Cláudio, procure o livro dele, entenda um pouco mais. Você vai ter todas as referências dele aqui. Cláudio, valeu. Eu que agradeço, querido. E olha, gente, vendas para mim é uma grande paixão. Tão grande que de 3 filhos, 2 trabalham com vendas. E dos 2 que trabalham com vendas, os 2 têm alta performance. Por quê? Porque o pai ensinou. Não. Eu gerei caminhos, mais coisas que estariam em livros. Então faça disso uma profissão. É fantástico. Você pode ganhar muito dinheiro. Sucesso para você. E para vocês também. Obrigado. Obrigadão. Até mais, gente.